Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Alfredo, eu fiquei sabendo que tem um monte de yokai aqui nesse Spidercast. Se você precisar de ajuda, eu posso usar a minha Bankai Kitsuga Tensho! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast um grande dublador, Fábio Lucindo, que já tem aí um grande portfólio da profissão, emprestando a sua voz para personagens como Ash Ketchum em Pokémon, Bucky no anime Bucky, Ichigo Kurosaki em Bleach, Peter Parker em O Espetacular Homem-Aranha, o Homem-Aranha, Kuririn em Dragon Ball, Miroku em Inuyasha, Takuya em Digimon Frontier, Toran em Sakura Card Captor, Mega Man em Mega Man Battle Network e muitos outros, além de também dublar atores como Zac Efron. Fábio, tudo bem contigo, meu amigo? Pô, melhor agora, adorei. Obrigado por essa introdução generosíssima. Então aí, cara, obrigado, é um prazer, tô à disposição. Não, cara, grande prazer ter você aqui no programa. E assim, eu citei alguns dos seus trabalhos, mas eu suspeito que eu não cheguei nem na metade. Eu comecei criança, na verdade, né? Aí não vale muito. É, eu imagino, cara. Eu lembro quando eu era moleque, Pokémon passava na Record. Sim, na Eliana. Isso, no programa da Eliana. Agora me fugiu o nome do programa exato dela, Acho que era Bom Dia e Companhia, né? Não, Bom Dia e Companhia era do SBT, né? Era. Sei, acho que chamava Programa da Eliana. Alguma coisa assim. Foi na época que ela saiu justamente do SBT, porque pra quem não sabe, a Eliana era no SBT. E depois foi pra Record. Hoje ela tá no SBT de volta, não sei, faz tempo que eu não acompanho, mas ela trabalhava nesse segmento de programas infantis. E aí eu assistia Pokémon. E aí um dia a Eliana chamou você e a dubladora da Mystic. Eu fui participar com a Márcia Regina lá mesmo. Foi engraçado aquele dia. É, cara, eu lembro assim, tipo, foi assim, tipo, um dos primeiros contatos assim que eu tive com dubladores. Eu já tinha lido. Muita gente me fala isso, sabia? Muita gente fala assim, cara, quando você foi no programa da Eliana, eu descobri que existia dublagem. Até então eu acreditava que o Ash falava português, lá foi a Eliana que me explicou, não sei o que. Muita gente me fala isso, comédia. Pô, que legal, cara. Eu pensava que eu era um dos poucos, assim, porque... Não, quem tava online... muita gente. Pessoas dessa faixa etária que estavam vendo, né? Muita, talvez seja um exagero, mas é recorrente, vai. As pessoas lembram desse episódio, assim. É que a gente fala muito de dublagem, aí fala de Cavaleiros do Zodíaco, da revista Herói, que introduziu, né? Mas, assim, tipo, a primeira vez que eu vi na televisão um dublador e ele falando, e ele fazendo, digamos assim, um trabalho ao vivo, né? Porque você fez ali uma brincadeira. A gente fez uma ceninha, né? É verdade. É, então, foi a primeira vez mesmo que eu vi, cara. Não, e aí gera uma curiosidade, né? Porque o trabalho é interessante, né? Tem uma dinâmica ali muito particular e que eu acho fantástica, assim. Uma coisa que evoluiu com o passar dos anos, né? Que muito por conta das redes sociais também, né? A galera adquiriu aquela curiosidade para saber quem são os dubladores de seus personagens e eles passaram também a não ter só a voz, vocês agora têm também o rosto de vocês, exato, né? Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse fenômeno, mas realmente ele já aconteceu, é um caminho sem volta. Eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu para a profissão, assim, meio para a humanidade, porque agora para todas as profissões é isso, né? Você pode ser o dentista, mas você tem que ser Instagrammer também. Se você é psicólogo, você tem que ser Instagrammer também. Você tem que fazer autopromoção de si o tempo todo, 24 horas por dia, tudo é conteúdo. Os dubladores, eu entendo que ele tem o apelo do personagem, né? Você até se confunde, tipo, ele é o Homem-Aranha. Então aí, pô, tem a carga do Homem-Aranha. Você pega toda a aura do Homem-Aranha e você joga para você. E até alguns caras até meio se perdem nessa, né? Eu acho um tanto perigoso, eu acho que é isso que leva para onde a gente está hoje, assim, de uma galera louca para fazer dublagem, porque quer dublar os seus desenhos preferidos, e cada um querendo fazer do jeito que bem entende, entendeu? Levou para um tamanho aí, para um mercado muito doido de faz quem quer, como quer, porque virou uma realização, vendeu-se um lifestyle aí que é mentiroso, sabe? Criou-se uma onda aí que, o pessoal se frustra bastante, assim. Mas eu acho que isso é generalizado. A dublagem, por ter esse apelo dos personagens, isso fica mais evidente.
Mas eu acho que, infelizmente, hoje, qualquer profissão que você siga, você vai ter que ser seu relações públicas também. Isso é verdade. E assim, eu digo pelo meu podcast mesmo, né? Eu tenho Claro, que interagir com várias redes sociais, né? exatamente, senão você tá é aquele FOMO, né, Fear of Missing Out, você não pode estar fora disso. E foi o que me fez eu ficar só com o Twitter, nesse Uhum, movimento, porque, tipo, eu tinha Twitter, eu tinha Instagram e Facebook. O Facebook, aos poucos, por desuso, na verdade, desinstalei do celular e aí parei de usar mesmo, assim, uhum. para entrar no foi ao tirar do celular, esquece, não uso mais quase nunca, entro quando tem coisa de assembleia, e tal, mas nem por isso. Eh, com a ascensão do TikTok, aí teve o Snapchat, que eu passei ileso, quase baixei, não sei o quê, Aham. mas não rolou. Foi onde começou essa onda de stories. Exatamente, até que o Instagram foi atrás, né, e engoliu eles. Sim. Aí veio o TikTok. No TikTok eu falei: "Caralho, será mais uma? Será que tem? Será que tem? Será que vai ser nicho? Não sei o quê". Só que o TikTok veio, engoliu tudo, tá formando o pensamento das pessoas, tá modulando o jeito que as pessoas pensam, e ele fez o Instagram virar um nicho. Aí você fala assim: "Puta, então você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Twitter, você tem que estar no TikTok, você tem que estar". Puta, é muita coisa. Eu não tenho cabeça pra isso, assim, a minha atenção é muito fácil de se captar, sabe. Passou a borboleta, eu vou atrás. Então, mano, esse negócio que é só isso, mano, eu perdia muito tempo da minha vida e ficava realmente, tipo, julgando as pessoas, sabe. Eu falava: "Nossa, que bosta", eu falando: "Nossa, que da hora", sabe. É só emoção, é só um estímulo aí eu falei: "Quer saber, eu vou ficar só no Twitter", que é tão escrota quanto outras, mas tem essa ferramenta do áudio. Que pra mim é Sim. muito mais interessante, entendeu? Eu me divirto muito mais nessa onda. E tô gostando por aí, assim. E de fato, mudou minha vida, assim, é bem mais tranquilo não ter Instagram. Mas as pessoas precisam, é louco. Instagram hoje já é determinante pra quem vai dublar cada filme. Tipo, se tá na dúvida de entre um ator e outro, quem tem mais seguidor? Ah, então é ele. Isso aí é Isso é o ruim. tipo, o voto de Minerva é seguidores, cara. É horrível, mas é o que é, já é realidade. É porque ele não tá pegando a qualidade do dublador, ele tá pegando a quantidade de seguidores que ele tem. É, os 2 até podem ser bons, podem ser iguais, mas é isso, o parâmetro é chucro, né, é horrível, é número, é matemático, porque assim, porque no fundo tudo vai se resumir a números e dinheiro, né. Eu vou dizer Quanto pra você que mais até agora eu tô resistindo ao TikTok. Eu não tenho TikTok ainda, mas eu nem entrei, nem sei muito como é a dinâmica. O Lipe Volpato tá super envolvido, aí um dia ele postou um negócio, eu falei: "Lipe, me mostra qual é que é". Ele falou: "Tem, você faz vídeo de 3 segundos, 15 segundos", sei lá, mas uma dinâmica que eu não acompanhei, e nunca nem baixei, nem nada. eu também não. Para você ter uma ideia, cara, isso aí tá sendo um impacto até mesmo na indústria da música, cara, porque Claro, em tudo, em tudo. E eu não duvido, tem uma história, eu não sei se isso é realmente verdade, mas parece que, tipo, na China, o conteúdo lá é edificante, sabe, não é sobre dancinhas e não sei o que lá, e distração. Lá é sobre ser um cidadão, fazer as coisas, ajudar o outro, construir a nação e o futuro do país. E botaram para o ocidente, falou assim: "Ah, meu, fica aí fazendo bobagem, fazendo desafio, fica fazendo dancinha, enquanto a gente tá organizando o planeta". Eu acho que tem uma coisa aí cultura assim, tanto que os cara quer proibir nos Estados Unidos, né, tem alguns estados já que não pode ter TikTok. é, E na China não entra também, você usa precisa dá pra usar o VPT lá, mas Facebook não tem. Facebook, Instagram, você pode usar burlando, mas oficialmente não entra, porque os caras não são bobo, né. cara, a rede social é um negócio legal pra você interagir com uma galera, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. A gente É, tem que saber usar. exato. Como exata é uma ferramenta muito poderosa, logo muito totalmente Homem-Aranha, né, com grandes Sim. poderes vem grandes responsabilidades. E puta, o ser humano não já deu vários exemplos de que não lida bem com isso. Tem o lado bom que a gente tá tendo essa conversa aqui hoje, graças à rede social, né? Foi pela rede social que a gente fez esse Exato. contato. Não, essa noção global, eu acho que a gente está vendo essas transformações que a gente está vendo, porque existe uma consciência, as informações correm muito mais rápido. Hoje, querendo ou não, todo mundo meio tem uma opiniãozinha sobre a guerra na Ucrânia, todo mundo Uhum. tem uma opiniãozinha sobre o Biden, sobre o Putin, sabe, coisas que, meu, não sabe, não tem um senso comum, a gente não recebe informações da África, de um continente inteiro, a gente acha que é um país só, mas tem aí um senso comum global, tem uma autocrítica, eu acho que as pessoas estão, o sul global tá meio se virando, assim, esse fortalecimento dos BRICS, assim, é uma coisa que, meu, todo mundo tá vendo o que esses caras estão fazendo, tá errado. Isso é muito bom. Mas também a internet vende a ideia de liberdade, né? Em nenhum lugar você é mais monitorado do que na internet. Com Você não pode certeza. tudo na internet, você não pode, não é liberdade total. Você tá num servidor americano, você tá num servidor não sei o quê, você tá,
sendo monitorado absolutamente o tempo inteiro. Não é terra de ninguém, como dizem por aí. Jamais, não é. Só se você for pirar nessas deep web aí, mas aí, meu, tem que ser muito nóia. Eu nunca entrei assim, nem consigo, nem tenho capacidade. Não sei programar uma bolinha piscando. Não sei nem como é que faz pra chegar nisso aí, pra falar a Nem verdade. sei, exato. Nem sei, pô. Mas, cara, antes da gente prosseguir aqui, temos uma tradição neste podcast, que a galera Olha. que nos acompanha é todo um bando de nerd, né? E eles querem aumentar o seu portfólio. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas o que que você, no seu tempo livre, tem consumido aí nos últimos dias? Seja livro, filme, série, jogos, qualquer coisa aí que você queira indicar para o pessoal que nos escuta. De recentemente, o último livro que eu li foi esse As Três Mortes de Che Guevara, que explica, meu, como é que ele saiu de ser já pós-revolução em Cuba, já ser quase, ele é ministro da Justiça, ministro da Economia. Como é que ele saiu de lá, daquele cargo pós-revolução, e foi se meter no meio da Argentina, depois no meio do Congo, para ser assassinado daquele jeito estúpido que ele foi, assim. E me pegou muito, assim, falei, puta, eu fiquei decepcionadíssimo com o Fidel também, várias tretas, não vou dar spoiler. Mas foi o último que me pegou, assim, essa de historiografia. Aí peguei a origem do Estado e da família, mas larguei muito rápido, assim, achei chatão. A minha última leitura foi essa. De série, cara, faz muito tempo que eu não vejo nada. Eu acompanho mais meio de tabela as coisas que a Luísa assiste. Ela tava vendo White Lotus e pirando, e Succession, mas eu não gosto da premissa, não me pega, assim. E é isso, meu lazer não tá relacionado ao audiovisual definitivamente. Talvez pelo que o meu ofício esteja diretamente. Cara, na minha hora vaga, a última coisa que eu quero é ficar na frente de uma TV vendo uma história. E, puta, não me pega, cara. Não me pega. Eu quero ver bicho, quero ver árvore, quero correr, quero jogar capoeira, tocar trompete, assim. Meu tempo livre é meio isso. Não, é justo, né? Eu não lembro de a última série assim que eu pirei e falei, nossa, tempo. Ah, não, eu assisti com a Luísa uma que chama Treta, Netflix, é o nome original. Deixa eu ver. Cara, e até é divertida, mas ela fica claro que ela já é uma série feita. Então é isso também, chama Rixa. Tá, Treta e Rixa no original é? Tá, não Tem um nome conheço. original. Gente, como é que é o nome dela no original? Que tem. Então, fica claro, ela é boa, ela tem uns furos de roteiro pesado, mas fica claro que ela foi feita já por um algoritmo, sabe? Pegaram os atores mais legais, um roteiro não sei o quê, e ela é feita ela é muito para entregar o que as pessoas querem, sabe? Sobre uma neurose, sobre violência, sobre fluxo de pensamento, todo mundo é meio doido, mas é divertido, assim, entreteve, a gente viu num dia só, numa paulada só. Ah, O nome legal. original é Treta. Pô, o nome original não vou achar, cara. Que bizarro. IMDb. Foi a última. Perfeito, cara. Beef. Em original é Beef. B-E-E-F. Beef. Ah, perfeito. Então fica aí a indicação do Fábio Pode Lucindo. valer a pena, assim. E tem esses textos, assim, tenho lido e tô tentando ler menos jornal, assim, essas paradas, porque tá me incomodando. Eu imagino, Mas não cara. consigo, sou meio viciado nisso. Aí deixa minha TV ligada na Globo News, no jornal da TV1. A TV1 tem um jornal das 10 horas muito bom. E fico nessa de ver jornal. Olha, Mas eu... vou te dar uma dica. Você pode escutar os episódios do Spidercast. eu vi, eu dei uma subida em todos os. Você tá no centro e tá lá, não é? Você É, tá num puta gigante. esse aqui que Uma estamos galera. gravando já tá na casa dos 140. É o Exato, rapaz, é 142. muita coisa, muita gente. Vi. Da dublagem, uma galera já, o Casemiro, nossa, uma galera. Puta, quem Recentemente o mais? Diego Marques, o Diego Marques, o Caras do Rio também, tem uma galera do Rio de Janeiro que curte André o filme. Tauer, Márcio Seixas. Seixas. Uma galera aí, cara. Uns Então, bateristas também, porra do caralho. a gente mistura aqui Né, porque você mistura, exato, com rock, puta, eu acho uma da hora mesmo. Tá certo. é o retrato das coisas que eu gosto. É Bom, basicamente a isso. melhor coisa que você faz, meu, melhor tá certíssimo. Então, eu interesseiro nadinha, né? Fica aí a dica quando você quiser algo para fugir um pouco Claro, dessa realidade aí. claro, sim. De podcast, escutei também, escuto Foro de Teresina às vezes e o Medo e Delírio em Brasília. Mais recentemente também não tenho ouvido, cara. Medo e Delírio em Brasília acho muito bom. Eles deram umas derrapadas recentemente, mas acho muito bom. E o Foro de Teresina, que é meio estúpido porque é lá da Piauí, mas eu gosto dos caras, assim, gosto da Tatiana também, gosto do que eles falam.
É quando você gosta do Mas apresentador, né, cara? mas não acredito neles também não, né, porque Tipo, não é que a gente precisa acreditar ou ser a favor. eles Tipo, são eloquentes, eu concordo com muitas coisas, né. e às vezes tem podcasts que eu não necessariamente acompanho e tudo, mas às vezes quando eu vejo que é um convidado interessante, eu paro pra escutar um pouquinho, Sim, pra ver, eu acho legal. exato. Mas essa aspira de coisa muito de ficção ou true crime, assim, cara, não me pega mesmo, assim, não me pega. Eu imagino. E Acho meio até preocupante, assim, a galera ter essa pira nessas temáticas. mas você citou aí da série da Netflix e você falou da inteligência artificial, né? Que é Sim, um. essa série nitidamente já foi feita. Eu lembro que House of Cards já era assim, né, e essa fica muito claro que, tipo, os caras pegaram, tema do momento, atores do momento, roteiro, pá, 8 episódios, tá feito. É um tema que está muito em alta no momento e a galera tem discutido muito isso. E já vem sendo Uhum, discutido há muitos anos, mas agora parece que está exato. muito em alta, né? É que agora a população teve acesso, né. Exato, e agora tem sido algo até discutível dentro da sua profissão, que é a profissão da dublagem, né? Eu vi você comentando algumas Sim, coisas em no todas eu Twitter. acho, né. Eu acho que passa por todas, mas na dublagem também isso tem uma amplificação justamente por causa dos personagens e porque talvez se os dubladores fizerem barulho, mais gente vai escutar. Mas você pode botar quase metade das profissões existentes aí. Tudo que depender de mecanização vai ser feito. Mas você acha que é uma ameaça real ao profissional da dublagem isso aí? Não só o da dublagem, eu acho que é uma ameaça real à humanidade, à continuação da nossa organização social de nesse aspecto eu acho que pode até ser bom, porque pode levar a gente para um lugar diferente, assim, de organização. Acho improvável, mas com certeza, assim, vai mudar, o ser humano vai mudar por causa disso, não tenha dúvida. Já está mudando, eu acho que a gente já está correndo atrás, na verdade. A coisa já está rolando e a gente está assimilando para entender como é, porque já está em curso. A gente que está correndo atrás e nesses, desespero, o que vai acontecer? Já está acontecendo. A gente está só entendendo o tempo, falta pouco. E vai ser meio desesperador mesmo, assim, de muita mão de obra escassa, Sim. as pessoas sem o que fazer. Se a gente vai pensar o quê? Numa renda universal para essas pessoas, como é que vai ser? Ou vai ser cada um por si, barbárie, senão o bicho vai pegar. A tendência é isso, né. Sorte que a gente está com um governo aí que pensa um pouco melhor, mas é muito difícil, assim, é escala global, isso aí no mundo inteiro, o bicho vai pegar. A gente tá vendo mesmo uma nova ordem mundial aí se estabelecendo, né. Isso passa nos conceitos de humanidade, assim, valores mesmo. Talvez a gente vai aprender pela dor, porque o Covid deixou claro que a gente não aprende, né. Ah, sim. Quem Se tiver com esperava que o mundo ia ficar é, melhor com isso, que a gente ia sair com nossa, pessoas melhores, nossa, deu cara. com o burro na água, exato. Quem chegar primeiro leva a vacina, quem pagar rouba, entendeu. Você vê isso, você fala: "Não, o que que eu vou esperar dos caras? Você acha que agora com a inteligência artificial vai ter uma conscientização global da humanidade, imagine all the people living life in peace, não, esquece. E aí é isso, vai ser os super ricos aí tentando colonizar fora do país e sobrevivendo meio em quase uns quilombos, né, dele, não pode ser quilombo, porque é Uhum. absurdo falar um quilombo de milionário, mas nessas organiza quase umas ilhas, sabe, cidades próprias fazendo esses movimentos e se fechando, fechando e controlando. Já há um plano em curso, né, parece muito teoria de conspiração, mas o Elon Musk aí tem 8, 9 filhos, né. Ah, Esses caras sim. mais ricão, assim, eles estão num grupo aí de: "Meu, vamos fazer filho a rodo, vamos controlar e isso aqui vai ser é tudo nosso". E a população que se dane, É, eu que tava, se dane. é que eu tava esses dias até conversando com um amigo meu sobre isso, né? E mais especificamente sobre dublagem, né? Aham. E o uso da É inteligência que na artificial. dublagem fica muito explícito, né, fica muito É, rápido, é muito impressionante. não, e tipo assim, eu acho que ainda não substitui o trabalho humano porque vocês conseguem colocar uma emoção dentro daquilo. Sim, Que a inteligência artificial não consegue. Eu vejo isso, o uso da inteligência artificial na dublagem, às vezes para tapar alguns buracos. Por exemplo, tem determinados jogos, RPGs e tudo mais, que certos personagens NPCs eles não têm voz. Eles uhum, são apenas ou um ruído ou não tem voz nenhuma, é apenas uma sim. legenda. Talvez nessa hora a inteligência artificial seja uma ajuda, mas para fazer tipo um papel de um personagem, eu ainda não acho que é o caso. Então, mas de qualquer forma, se naquele personagem NPC, se ele falava e precisava ir um dublador lá, mesmo que seja só uma falinha, ele já tirou o trabalho de alguém, Ah, ele já sim. deixou um trabalhador em casa. No caso do protagonista, eu acho que, como você falou, você meteu um ainda na sua frase, eu acho que é questão de tempo, porque a evolução é exponencial, é muito rápida. Em cada vez menos tempo, melhora cada vez mais. É só você comparar como era a sua conversa com a Siri quando ela foi lançada e a sua conversa com a Siri hoje.
Hoje a coisa é muito mais fluida, hoje a coisa é muito mais humanizada. É questão de tempo, e quanto mais a gente grava a nossa própria voz, a gente está alimentando, e aí quanto mais você quer ser diferentão, no fundo, mais você está deixando a coisa inteligente, né? Quando você quer, eu vou fazer umas perguntas capciosas aqui para o chat GPT para ver se eu engano ele. No fundo, você está deixando ele mais inteligente. O mesmo vale para a gente. Quanto melhor ator eu for e quanto melhor eu registrar minha voz num banco de dados digital, melhor ele vai ser capaz de emular isso e reproduzir. E vai emocionar, e vai enganar. Você não vai ser capaz de distinguir. O ser humano vai ser muito enganado por isso. A gente não vai saber o que foi feito. Eu acho que a legislação vai entrar nesse sentido, de obrigar a ter uma marca d'água. Falando, isso aqui foi feito por robôs. Sim. Isso aqui é human friendly. Mas não conte com isso. Eu acho que pode até legalizar, pode até tornar obrigatório, mas a galera vai burlar pra caramba. Eu acho que é isso que está em jogo, entendeu? A gente vai confundir o que é verdade, o que vale, o que não vale. A gente pode cair numa relativização muito maluca que vai deixar a gente perdido mesmo. São tempos muito, sei lá, não dá para usar o passado como referência e tentar fazer uma projeção de futuro, entendeu? É muito doido, assim. Só no comportamento, mas de qual vai ser as consequências disso, assim, todo mundo tá blefando. E só que eu acho que não vão ser muito boas, não. E as consequências que isso pode causar também na vida como um todo, né? Tipo, já as pensou pessoas precisam fazer coisas, né? forjar provas, coisas... O trabalho deixou de ser. As pessoas estão entendendo que talvez não vai ser mais sobre trabalho, né, a vida. E aí a gente não tá sabendo lidar com isso, né? O que a gente vai fazer, então? Como é que todo mundo vai sobreviver? Quais vão ser nossos valores? Não dá pra todo mundo ser o Cristiano Ronaldo. Sim. Não dá pra todo mundo ter 25 carros. Não dá pra todo mundo... Não dá. E aí, a gente vai mexer nisso ou a gente vai continuar assim até só quem tem vai continuar tendo e quem não tem, que morra, tudo bem. E nós ainda estamos num ponto que eu acho que ainda estamos tentando entender a real consequência, por exemplo, das redes sociais. Nós não chegamos ainda nesse ponto. Já. Nossa forma de se relacionar já mudou, sem dúvida, assim. Muita gente prefere, já tem gente que tem muita dificuldade de sociabilizar. Teve a pandemia ainda também, cara, que aí a gente ficou obrigado a fazer isso. Muita gente consegue, assim, continua. E é bom, assim, talvez para algumas pessoas muito introspectivas pode ter sido bom, assim. Pessoas que não tinham contato nenhum com ninguém, agora tem um monte de amigo virtual aí. Nesse aspecto pode ser bom. Mas, pô, você não sabe também o que é, né? Que vida é essa? Você ficar lá o dia inteiro se relacionando com pessoas que você nem conhece. É esquisito. De qualquer forma é esquisito. Mas também o ser humano é estranho pra caralho, né? Não tem muita alternativa. Com certeza, cara. Mas... tem muito pra onde fugir. A gente só tem mais ferramentas pra ser estranho. Exato. E vão surgir novas ainda. Então... Exato, exatamente. Mas até lá, cara, vamos falar aqui de um negócio muito legal. Tem que aproveitar, exato. Aproveitar que ainda tem água, que ainda tem bicho, que ainda tem árvore. Ver essas paradas aí, porque esquece. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Agora vamos falar de um negócio muito legal aqui. Eu queria que você contasse um pouco. Você citou no começo do podcast que você entrou na dublagem muito novinho, né? Eu tinha 11 anos. Vendo aí a sua história, a gente entendeu. Hoje você tá 39, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua entrada na dublagem. Foi por acaso, não tenho nenhum artista na família, assim. Foi porque meu irmão um dia chegou em casa com a ideia, porque um amigo da escolinha dele, a mãe dele ia abrir uma agência de publicidade. Aí ele falou, mãe, quero ir lá fazer na agência de publicidade da tia Vera. Aí a mãe falou, tá bom, vamos lá. Ele levou os 3 filhos, eu sou caçula de 3. Só que meus irmãos tinham 7, 8 anos, eles estavam sem dente. E eu tinha 5, meus dentes não começaram a cair. Falaram, então primeiro faz as fotos do mais novo aí, que dá pra fazer o book dele. Aí fiz um book, ó, tirei umas fotinhas, comecei a fazer teste pra propaganda e, arrebentei, fiz propaganda pra caramba. Dos 5 aos 8. Aí com 8, um teste, em vez de ser pra uma propaganda, era pra uma peça de teatro muito foda, com o Paulo Altran, com a Laura Cardoso, o Karen Rodrigues, puta elenco, assim. Acho que eu nunca vou fazer mais uma peça tão legal na vida. Comecei muito bem e muito mal ao mesmo tempo, né, porque muito foda. E aí ficamos 2 anos e meio em cartaz, assim, uma loucura. No elenco dessa peça tinha alguns dubladores, e eles já colavam na minha mãe, falavam assim, pô, leva ele pra dublar, o moleque é jovem, ele lê, ele interpreta, a dublagem tava numa fase de transição, das mulheres não poderem mais fazer, sabe? Os clientes começaram a exigir que crianças fossem dubladas por crianças. Sim. E tinha muito pouca criança naquela época. Quando eu comecei a dublar, tinha só o Vaguinho, Alex Wendel, o Jaime, porque o Wendel Bezerra e o Hermes já estavam um pouquinho mais velhos, assim, então criança mesmo não tinha. Por isso a Angélica ainda dublava muito, a Úrsula dublava muito. Só que essas pessoas falavam pra minha mãe no momento em que eu já estava fazendo teatro, eu estudava, não fazia o menor sentido eu ter 2 empregos, né?
quando a peça acabou, eu já estava com 10 para 11 anos, eu falei, mãe, vamos lá então na Alamo, né, que o pessoal indicava. E a Alamo, por uma coincidência também, é muito perto da casa dos meus pais. Então, quando os caras convidavam, falavam, leva ele lá, não era uma abstração tão distante, era uma coisa que eu sabia onde era. Eu ia a pé pra Alamo. Um belo dia fui lá, fiz um estágio de uma semana assistindo dublagem, fiz um teste do Rugrats, Os Anjinhos, uma cena, e aí comecei a dublar e nunca mais parei. Aí da Alamo fui pra BKS, Dubla Vídeo, Centauro, e tamo aí. Ah, que legal, cara. E assim, Foi uma consequência, assim, foi meio inércia, sabe? Uma coisa foi levando a outra. eu conheço bastante dubladores que realmente eles dizem isso, né? Eles entraram a princípio no campo da atuação, né? Ou então da É, locução, como foi o caso do sim. Ricardo Juarez, por exemplo, né? Uhum. E aí a dublagem surge como um acaso para eles e acaba tipo que se torna a profissão deles, porque ou porque Exato. eles se encantam com aquilo, ou porque É. é um mercado que aparece bastante coisa, né? Ainda mais nesse Hoje tempo, mais, né? hoje mudou muito. Naquela época não, era mesmo uma coisa bem underground, até entre os atores, assim, era meio visto, é uma piada até hoje, tipo, era meio pra ator feio, ou pra ator frustrado, sabe? O cara não se deu bem no teatro, não se deu bem na TV, caiu na dublagem. Era meio assim, os renegados. Só que esses renegados eram organizados e fizeram um acordo de Porra! trabalho e começaram a trabalhar, aumentou o volume de trabalho. Esses caras conseguiram dar reajuste de inflação a cada 2 anos, cara, conseguiram estabelecer, virou uma coisa que o teatro não consegue fazer, sabe? Ter hora de trabalho fixa, você ter um rendimento mensal. E o pessoal começou a crescer o olho para isso também, né? Porque tinha volume de trabalho, começou a dar dinheiro e mais redes sociais, virou um maluco. E é um dos trabalhos mais complexos da atuação também. Eu acho, nesse aspecto, cara, eu sou muito fã. Muito fã. Eu acho que é das coisas mais refinadas. Tanto que é uma das últimas expressões artísticas a nascer, porque ela é filha do cinema, né? Então a dublagem tem o quê? Nem 100 anos, acabou de fazer 100 anos. 1923 ou 27, que é o Jazz Singer, lá, o primeiro filme que foi dublado na gringa. Então, puta, ela é vanguarda, assim, é a última, óbvio que agora já tem artes digitais, tá, mas da artes cênicas, assim, acho que ela é muito filha da técnica, e ela é muito peculiar, sabe, ela passa pela tradução, ela passa pela Uhum. emulação de uma outra situação, ela, putz, mexe com texto, mexe com interpretação, mexe com tempo, mexe com muita máquina, putz, eu acho muito legal, e transforma o original, mas também não transforma, sabe, uma coisa que é e não é ao mesmo tempo, putz, eu piro, assim, posso falar horas sobre, desde a questão material, prática dos equipamentos, até toda a simbologia, toda a coisa semiótica, acho que é um campo muito rico. Por isso que quando falam da inteligência artificial, vai acabar, talvez acabe enquanto um mercado e quanto um fim para uma profissão, para uma pessoa. Mas a técnica da dublagem tá aí, cara, para ser Sim. utilizada das milhares de maneiras possíveis. Você rentabilizar isso que é a sacada, né? Tipo, como é que você faz isso ser interessante e começar a ganhar dinheiro com isso? Não sei, vamos pensar, precisa sentar e pensar. Agora, ficar todo mundo nessa de, alguém tem que fazer alguma coisa e ninguém faz nada, nosso caminho é, de fato, o esquecimento. Sim. E tem uma coisa muito incrível na dublagem pra mim, né? Que foi uma coisa que eu descobri quando eu comecei a acompanhar o canal do Nelson Machado, né? Foi meu... Fantástico, o Papo com o Machado, ele é muito... ele participou contigo, né? Teve uma entrevista Participou. dele, eu vi. Tem uma entrevista com ele que, curiosamente, Sim, a gente sim. não fala de Kiko na entrevista. Da hora, tá certo. Pô, são as mais interessantes, exatamente. Aí, assim, mas A Laudia, a esposa dele, é uma querida também, vale a entrevista, viu? Laudia Regina, se ela é ela, muito querida. se ela tiver espaço na agenda dela, é só ela Não é querer. só... Pô, ela é muito querida. E assim, tipo, meus primeiros aprendizados sobre dublagem foi ver no canal Uhum. dele, né? E uma Sim, coisa que sim, me surpreendeu na época, né, é aquela questão, se você vai numa peça de teatro, você vai ensaiar a sua fala, você exato. vai fazer todo o preparo, e a dublagem ela é muito imediata, né? Tipo, você entra É, no estúdio, você não sabe o que você vai fazer naquele momento, se for um aham, primeiro personagem, uma coisa, né? sim, E naquele momento você já faz. é. É, Ela é muito fragmentada ao mesmo tempo, né? Tem umas coisas a favor, porque a obra tá lá fechada, né? Então já te deram um roteiro, te deram uma partitura muito bem definida. Então você não tá também tão às cegas ali. Mas aí sim, tem uma coisa de repertório pessoal, de meio assistir aquela cena e conseguir se colocar em situação, sacar qual é o contexto e imprimir uma cor naquilo. E esse, esse bate-pronto aí do dublador, que de fato é muito diferente das outras formas de se atuar, assim. Mas é isso, ela está muito pautada já numa coisa técnica que está muito densa, muito consistente, muito fechada. Então é meio de repente, mas também não é uma coisa
um tema livre, solto, e você tem que ser muito criativo na hora. Não, você tem que reproduzir uma coisa ali que já existe. Então não é também tão desesperador. E dá até, putz, você pode fazer fala por fala se você quiser. Sim. Sabe, você pode ir devagarzinho, você pode ensaiar, tal. Não existe esse tempo, você não vai para casa fazer uma gênese pensando no seu personagem, pensar em estímulos e subtextos. Porque tá tudo lá também. Você não precisa pensar num subtexto para se emocionar. Você tá vendo a cena é emocionante. Se você reproduzir, cara, você vai chorar junto. Não tem erro, assim. Eu acho, assim, entendeu? Você vê, você vai, quando você vê, você tá fazendo. O desafio, justamente, é você conseguir reproduzir com aquela Exato. Mas é isso, fidelidade. se na primeira, eu tenho uma técnica, eu tenho uma regra, na verdade, que é isso, na primeira passada no ensaio, você não fala nada, você só escuta, você só observa, sabe? Você anota algumas alterações, mas não abre a boca, porque se você já começa a balbuciar, já começa a cobrir, você já perdeu alguma coisa, entendeu? Aí na segunda passada, você já tem também ensaiar, tá, mexer no texto, e para gravar eventualmente, ou então, vê mais uma, vê 2 ou 3. Essa de assistir uma e gravar, cara, só se for falinha muito pequenininha. Sim, com certeza. E olha, estamos aqui vendo uma dica do próprio Fábio Lucindo, que já tem boa Mas experiência na área. E a galera, na verdade, que chega no estúdio meio querendo sair, sabe? Se deixar sair gravando, eles querem. E é difícil, você tem que segurar o cara falando, não, peraí, vamos ver, dá tempo, sabe? Você tem que explicar pro cara, peraí, dá tempo, ensaia aí. Você também Tudo bem. dirige? Dirijo. Dirige. O que você prefere, dirigir ou dublar? No momento, dublar. Tanto até que eu, desde abril, eu não tô mais dirigindo. É diferente, assim. É outra responsabilidade, outra relação com o trabalho. A dublagem é muito mais descompromissada nesse sentido. Você vai, faz o seu e vai embora. É mais divertido, você pode propor algumas coisas, entendeu? O diretor que tem que ficar lá meio como regente, impondo limites, controlando o horário, controlando o humor das pessoas, ele tem que dar satisfação pro coordenador, pro mixador, sabe? Ele faz uma ponte entre muitas pessoas. E ele é o cara que leva o filme para casa, ele que escala, ele que mexe no texto. Então, é muito diferente para dizer, tipo, são coisas, não é incomparável, mas é um método de trabalho tão diferente que fala assim, putz, o que eu prefiro? Eu gosto dos dois, assim, mas o que me consome mais, a direção, sem sombra de dúvida, assim, é uma coisa que quando eu tô dirigindo, você trabalha todos os dias, porque de segunda a sexta você tá no estúdio, fim de semana você tá escalando o próximo bloco, e eu demoro para assistir, para adaptar, para escalar, não é uma coisa que eu faço em tempo real, assim, porque não é um mero... Não, você não assiste simplesmente, né? Você assiste pausando, você assiste revendo. Um episódio de 20 minutos, eu levo 1h30, 2 para fazer, entendeu? E aí você tem 4 episódios, já foi seu fim de semana. Isso 1 mês, isso 2 meses, isso 3 meses, uma hora você começa a bater pino, assim. É muito desgastante. E a dublagem é o mais divertido, porque aí você pode fazer 6 personagens diferentes no mesmo dia, vozerio é muito legal de fazer, e você chega, faz e tchau. Fica lá 1 horinha, 2 horinhas e vai para outro lugar, vai... Você tem mais flexibilidade, você pode ter outra profissão também, entendeu? A direção te consome de um jeito que você... Porque os caras não conseguem também só dirigir, né? Ele quer dirigir e também quer dublar. Aí, fica numa vida muito louca, assim. Eu acho que devia ser proibido, sabe? Acho que direção devia ser, no máximo, 2 anos seguidos, e depois tinha que ficar 6 meses parado, sabe? Devia ter umas regulações até de limite. Devia ter um limite, tipo, dublar só pode 6 horas por dia, cara. Porque é um trabalho insalubre mesmo, e pra distribuir trabalho, sabe? Porque senão tem um cara dublando 12 e outro dublando 1. Não faz sentido, sabe? Se o cara fizer 6, tá bom. Eu acho que às vezes também acontece o seguinte, né? Vamos supor, você tá dirigindo. Só que aí aparece um Dragon Ball da vida. E tem o Kuririn. Aí você tá dirigindo, mas, tem o Kuririn aqui. E você tá ali. Então acho que o ideal é você também fazer o Kuririn, mesmo que você esteja dirigindo. Sim, mas isso é um caso muito pontual. E aí daria, entendeu? Eu dirijo de manhã à tarde, vou lá e gravo o Kuririn de boa. Mas isso de todo o nosso universo de trabalho, putz, é uma produção específica, entendeu? Assim, o Kuririn, eu dublo há 20 anos, mas se for pensar das coisas que eu dublei, é uma fração muito pequena, que ele é muito reconhecido. Mas animes e mangás, tal, isso proporcionalmente, não sei se eu dublei tanto assim, eu dublei muito mais longa-metragem, muito mais documentário, só que a gente nem viu, nem fez tanto sucesso. Proporcionalmente é isso, pro volume de trabalho, esse nicho geek de animes é isso, tipo, é muita pouca coisa concentrada e muito reconhecimento. Porque o resto passa batido, né? Exato. É o mesmo caso citando aqui de novo o Nelson Machado, né? O pessoal fala bastante de Kiko e ele já falou, cara, eu fiz o Kiko por 3 anos. Exatamente. E de lá pra cá eu gravei muitas outras coisas, mas é porque o personagem ficou tão marcante, tão conhecido, que as pessoas... Não, isso não acho isso ruim, assim, não acho...
Mas ainda bem que tem pelo menos esse tipo de reconhecimento, né? Que bom que tem, Sim. não tô achando ruim, não. Mas ele não é tão. Ele é desproporcional, né? Ele não é tipo, tudo vai ser reconhecido. A grande maioria da programação é só para as pessoas entenderem o que está sendo falado, né? O pessoal não está nem mais olhando para a TV, que é só estar escutando mesmo. Exatamente. E você pegou ainda a época que se dublava todo mundo junto ou quando você começou era tudo Sim, sim, separado? sim. Não, era todo mundo junto ainda, era fantástico, cara. E às vezes tinha tardes que você ia lá e nem dublava, porque o seu personagem não aparecia no episódio, então você ficava lá a tarde inteira vendo os outros dublar. Eu dormia muito no banco da BKS, alguns dias, assim, era muito divertido dublar com os outros. Era outro ritmo, tinha a parte ruim que se um errar tem que fazer todo mundo, mas é isso, tinha esse contato e tal, era muito mais divertido mesmo. Mas outro Já ritmo, ficou alguma outro. vez nervoso porque, tipo, você tava em meio a muita gente foda, tipo, A maior? minha primeira escala na BKS. Eu era molecote, assim, mas eu não conhecia direito as pessoas, mas eu tava com o Hermes Baroli e com a Angélica Santos. Caraca. Então, pra mim, eu tava com o Seiya e com o Kevin Arnold do Anos Incríveis, que eu assistia Anos Incríveis pra caramba, que era uma série que passava na TV Cultura. Uhum. Mano, eu fiquei. Caramba! E era a minha primeira escala lá. Falei, caramba! Adorei, fiquei de cara com os malucos. Aquele medo de errar e, tipo, os caras olhar É, pra você e não, falar, e vamos ter que como. começar tudo de novo. Mas meu personagem também era mais simples, né? Eu falava muito pouco, então consegui não causar isso, entendeu? Me entreguei lá. Mas, porque é isso, eles tinham que fazer outras coisas muito mais difíceis. Sim. Eu era o garotinho 2. Não, total, né, cara? Mas é um tipo de nervosismo que é comum quando a gente tá E começando. mesmo na dublagem, né? Parece que por não ter plateia, você não fica nervoso, mas, cara, entra alguém no estúdio, você já fala, ih, caramba. Tipo, o diretor e o técnico normalmente não pega muito, mas pra iniciantes, tenho certeza que, meu, só de entrar no estúdio, se colocar perante a bancada, falar com as pessoas pela primeira vez, cara, já é um nervosismo. Você vê, você sente na voz das pessoas, você sente que tá suando frio mesmo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Da mesma maneira que muitos devem chegar pra você hoje e falar assim, cara, você é uma referência pra mim na profissão. Quem são as suas referências? As pessoas que você fala, putz, esse cara aqui é o cara que me influencia. Cara, em todos os aspectos, o Carlos Campanile, que é o Frieza. Boa. Que é o cara que, meu, escreveu o nosso acordo coletivo na década de 70, que tá aí dublando até hoje, que é um cara que, meu, passou pelo Covid, sabe? Conseguiu Uhum. montar estúdio em casa, tá super ligeiro, deve estar com 70 e tantos anos, assim. E, meu, uma eloquência, uma dicção, o cara, meu, faz milagre, assim. O trabalho dele é muito bom, além de ser uma puta pessoa, gente boa, de ser um cara politizado, articulado. É isso, ele escreveu o nosso acordo coletivo, cara. A partir disso, qualquer coisa que ele fizer pra mim, eu pago uma pau, assim. E é um querido, assim, e é um querido. Dos meus contemporâneos, cara, Rodrigo Andreato acho um monstro, Wagner Fagundes acho um monstro, Yuri Chesman acho um monstro, o casal Samira Fernandes e Felipe Zilce, Thiago Longo, o Robson, a Jussara Marques, a Fernanda Bulara. Não, esses caras são muito monstro, muito monstro. Eu pago uma pau pra eles. É meio a minha geração, assim. Uhum. É uma geração que também fez parte da gente que assistia, que É. consumia esse tipo O de produto. Hermes, o Wendel, nossa, esses caras são muito monstrão. Já tentei conversar com muitos deles já. Do Rio, a Sheila Dorfman, acho foda demais. São muito profissionais. O Brasil, ele é É, muito. Eu vejo que a dublagem brasileira, cara, ela tá é muito muito boa mesmo. consolidada, né, cara? Sim, sim, sim. Por isso que eu acho que nessa onda de, o Brasil tinha que se impor mesmo, não tinha que ficar esperando a União Europeia, Estados Unidos para copiar qual o acordo deles. O Brasil é um puta país com 205 milhões de habitantes, um baita mercado, meu. No Brasil vai ser assim, sabe? Os dubladores brasileiros pararam e querem conversar com a Disney, com a Netflix para ver quais são os planos deles. Se não, se a gente for ficar esperando a Europa e os Estados Unidos, esquece, sabe? Vai ser tarde demais. Mas tô meio gritando contra o vento, assim, bizarro, ninguém escuta. Quem sabe quando a coisa apertar um pouco, né? Então, mas aí já vai ser tarde. Sim, Esse é o esse que ponto. eu. Quando a coisa apertar, vai ser tarde. A gente tem que aproveitar esse pouco tempo que a gente tem e manter uma pressão. Então, assim, então você não vai estrear o próximo filme. Se você tá pensando no. Se, tipo, o filme que a gente tá fazendo agora, com certeza estão gravando. O próximo lançamento da Disney já tá gravando. Mas você fala assim, não vai estrear.
se a gente não conversar sobre o futuro, cara. Senão não estreia, porque, pô, tá ameaçando aqui, não sei o quê. Quais são suas intenções? A gente nem sabe. Esses caras nem conversaram com a gente quais são os planos deles, só vem soltando essas informações, sabe? É como se você tivesse uma namorada, ela falasse pra você, olha, tô desenvolvendo aqui um Android, aqui um robô, e ele ainda não tá muito bom, mas quando ele ficar bom a gente termina, tá? E aí você fala assim, ah, beleza, então vamos continuar namorando aí, no dia que ele ficar bom você me avisa. Tipo, não, né? Você fala assim, ah, então eu quero novas condições pro nosso namoro até o dia que ele acabar, porque se você já tá me avisando, sabe? E a gente tá nessa, a gente tá topando, e fala, ah, não, aproveita aí enquanto tem, e estamos deixando quieto, Na hora que não precisar mais, não vai ter essa de, ai, vamos, como vai ser daqui pra frente. Não, é simplesmente não precisamos mais, você não precisa vir na segunda, É sacou? porque me parece que às vezes o pessoal lá de fora, o pessoal que conversa com vocês diretamente, Uhum. né? Eles não têm, acho que, uma noção da importância que o trabalho de vocês tem aqui para nós que consumimos. Eu acho que eles têm, mas se eles conseguirem esse trabalho, mesmo sendo importante, ser realizado por uma máquina, que bom pra eles. E ainda, tipo, com o timbre do ator original, pô, eu vou achar mó legal também. Eu sei que acaba com a minha profissão. Mas, pô, assistir o Robert De Niro com a voz dele original falando português, o timbre dele, pô, eu ia achar genial. Isso é legal. É mó legal. Isso Por isso que eu tô realmente. pensando em alternativa, sabe? Tipo, pô, vamos fazer a dublagem ao vivo, então, ser um mercado. Que aí você bota os caras lá em cena pra fazer vários filmes. Aí você pode redublar todo o repertório mundial do cinema, sabe? Vira meio teatro, cada redublagem é uma nova apresentação, você muda o elenco, você muda o sotaque, você começa a brincar com isso, sabe? Reproduz a cena na tela tá de um jeito, no palco tá de outro e tá sincronizado. Tem caminhos aí, só que precisa ver, se organizar, precisa tentar legitimar isso, fazer as pessoas se interessarem. E eu acho que todo público que consome dublagem vai se interessar, e ele é a Vai. maioria no Brasil. E até quem curte legenda, fala, pô, quero ver, hein, deve ser da hora. E é muito legal, já fiz dublagem ao vivo, mano, é uma das coisas mais legais. Porque você vê toda a performance, você vê todo o background, você vê toda essa coisa de bastidores acontecendo ali ao vivo, mano, é muito legal. Eu acho que tem um caminho por aí, entendeu? Mas precisa começar hoje. Sim, cara, só você ver, por exemplo, nos eventos, quando tem esses eventos que chamam dubladores, Exatamente. a galera tipo, faz Pira, fila exato, pra ver, mano. exato. Quantas vezes você não passou por isso? Eu voltei de Belém ontem. E, Fui pra Belém do Pará. Então, quando é que eu ia pra Belém do Pará, velho? Por causa do meu trabalho. Eu acho muito foda. Eu vou feliz da vida. Chego um dia antes, volto um dia depois. Cheguei lá na sexta, voltei só ontem à noite. qual é o personagem que a galera mais te pede pra você Ah, vai fazer? ser sempre o Ash, sempre o Ash. O Ash vai ser pra sempre. É o mais marcante, sem dúvida. O Ash foi um personagem que você fez por quantos anos? Durante 16 anos. 16 anos, cara. Foi difícil quando chegou a hora de você se despedir dele? Ah, foi porque eu achei meio sacanagem, na verdade. Foi difícil porque eu me preparei pra que isso não acontecesse. E o pessoal topou, falou, não, não vai acontecer. E de repente aconteceu. Foi mais difícil por causa disso, assim. Hoje já é uma questão mais do que superada, vira um baita exemplo de que, meu, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Mas é porque isso, quando eu sabia que eu ia viajar, eu avisei 6 meses antes. Pedi reunião, conversei, armei o esquema. Falei, ó, eu posso gravar, posso entregar para vocês, tal. Ofereci, ó, eu tava em Coimbra. Eu falei, ó, aqui tem um estúdio, aluga um estúdio de música, tal, gravo daqui. Tudo bem? Eles, não. Você vai ter que ir para Lisboa gravar no nosso estúdio de Lisboa. Falei, beleza. E, Coimbra, Lisboa, não é tão pertinho assim, 2 horas e meia, sabe? Sim. Mas eu me dispunha, eu fui, gravei acho que uns 18 episódios e o último filme. Então eu falei, tá rolando, que bom, né? Me divertia, pra mim era bom, tal, gostava. De repente, o Charles Emmanuel me liga, eu fiz o teste aqui pro Ash, não sei o quê. Eu falei, pô, tá feito, né? Não é culpa sua, faz direito, isso é bom. E ele fez, ficou bom pra caralho. Mas é isso, e mudou todo mundo, né? Isso me deixa mal também com os meus pares, tipo, Márcio Araújo, Isabel de Sá, não tinham nada a ver com isso. E perderam também personagens que eles gostavam muito, por uma decisão pessoal. Eu não sei se o motivo foi esse, entendeu? Porque, a gente entregou. Mas foi pro Rio de Janeiro, trocou o elenco inteiro. E agora já trocou de novo, né? Nesses 6 anos que a gente não faz mais, já teve 2 elencos. Então, fica claro que o desenho é mais uma plataforma para divulgar a marca do que qualquer outra coisa. Sim, na verdade eu pensava que tinha mudado, era mais por uma questão que você tinha ficado mais velho, a voz tinha mudado, alguma coisa do Não, tipo. em Eu pensei que teoria não, isso nunca. Tanto que o timbre que eu faço pro Ash, eu acho super caricato hoje em dia, mas as pessoas reconhecem na hora, assim, é muito doido. Pokébola vai! Pikachu, choque do trovão, agora! Tipo, se você pegar o primeiro episódio de Pokémon que eu fiz na minha vida, é muito diferente. Mas, cara, não sei, no decorrer diluindo nesses 16 anos, foi virando um timbre aí que funciona. dá pra tipo, daria pra fazer tranquilamente, né?
Dá, claro, e cola, porque é um desenho, né? Não é uma pessoa. No desenho, dá para adulto, rola de boa, mas no live action eu acho mais complicado hoje eu fazer um moleque de 10 anos. Ah, sim. Não, a animação, ela tem esse Ela brilho, né? aceita, exato, dá pra fazer. Dependendo da temática, dependendo do estilo. E esses trejeitos, esse É, exagero, né? porque aí até o teatro pode, né? No teatro você faz um moleque de 5 anos. Você vai, mete uma maquiagem lá, mexe no seu corpo, gestual, não sei o que, você tá fazendo. Vale. Não, o próprio Chaves, né? Tipo, se a gente para pra pensar, né? Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. O elenco inteiro, né? O Kiko, a Chiquinha, tudo velho. É, tipo, e convencer, a gente sabia que era um bando de velho interpretando criança, Exato, mas aquilo não exato. Não. incomodava. É um acordo, exato. A gente topa, eles propõem, você embarca e vai. Perfeitamente. Você comentou agora há pouco, né, que o Kuririn você fez ele por um tempo, né, e ele ganhou um Em teoria eu reconhecimento. faço até hoje, é. Em teoria é o personagem que eu faço há mais tempo, já desbancou o Ash. Então, você ficou um tempo sem dublar ele porque não tinha muito conteúdo de Dragon Ball sendo produzido. E aí, Acho que teve uma fase também, não sei se é o Kai ou um super aí que eu não fiz, acho que foi o Minei que fez. foi uma época que trocou boa parte do elenco de Foi pra dubladores. Sigma, parece, foi pra Sigma e foi pra BKS. O Kai eu fiz, mas tem um aí que eu não fiz. Então, quando de fato retornou Dragon Ball, com novos, porque o Kai na verdade é uma releitura do Z. Exato, é um resumão, né? Quando veio realmente novos conteúdos, que aí eu lembro, foi o Wendel que organizou, não, vamos fazer todo mundo, vai ser o elenco clássico, que é o elenco que todo mundo Sim, gosta. porque foi pra. A Unidub tava abrindo, né? Foi pro estúdio dele. Aí tá Isso. certo, né? Tem que fazer tudo. E depois de muitos anos, né, sem, tipo, você dublar esse personagem, como foi esse Aham. retorno? Foi fácil? Meu, Foi muito tranquilo? bom. Foi tranquilo e foi quase, tipo, reencontrar um velho amigo, assim. E eu tenho muito carinho pelo personagem porque eu acho ele cativante demais. Acho ele ser humano, eu acho muito foda. Ele ser o melhor amigo do cara, sabe? O fato dele ser humano e estar no meio daqueles saiyajins lá, eu já acho muito foda. E ele ser um cara que se apaixona, Uhum. ele ser casado, depois ele vira policial. Eu acho a trajetória dele, o arco dele, acho ele é um cara muito gente boa. Eu queria ser amigo dele. E aí é isso, cara. Não tive nem problema de voz, entendeu? Eu falei, ele já envelheceu, vou fazer minha voz mesmo também, e vamos que vamos. Acho muito da hora. É um personagem que eu tenho mais carinho mesmo também. E fora que o personagem também envelheceu, então tá tranquilo. Exato. Nesse caso foi lindo. Ele ficou cabeludo, né? O primeiro cara que na infância é careca e depois de velho faz cabelo. Normalmente é o contrário. Exato. Mas é muito legal, cara. E eu lembro que, tipo assim, o Kuririn, ele foi um personagem seu que me marcou muito. Talvez até mais que o Ash, né? Porque Pokémon eu assisti por um período de tempo. Depois Uhum, eu acabei não acompanhando outros episódios. Mas o Kuririn eu assisti bastante. E aí uhum. depois eu via tantos outros personagens seus. E eu falava, esse cara aí tem a voz do Kuririn. Ah, sim, sim. É porque eu passei a usar mais a minha voz mesmo, né? Não passei a forçar tanto. Porque teve uma época que era o contrário, né? Tipo, esse cara aí faz a voz do Ash, né? Tudo que eu fazia com a voz. Tem até um período do Dragon Ball Z, eu acho que o Kuririn tá com a voz do Ash. Se eu pudesse, redublaria Dragon Ball Z inteiro. Eu acho que tá bem ruim. Não, não tá não, cara. Eu acho que é o momento certo, porque o Kuririn, ele pode não parecer, mas ele foi um personagem que ao longo da série ele envelheceu. É que ele tem Sim, cara sim. de moleque, mas tipo, É. se eu não me engano, no Então, mas no Z ele já tá mais adultinho e eu fiz ele de criança. Esse eu acho que eu errei. ah, não sei, é porque realmente a intenção dos produtores naquele tempo era fazer ele ser um meio molecote também. Uhum. Então você pegou a intenção dos caras naquela época. Ah, então tá. Então eu fico mais feliz agora. Você curte anime ou é mais assim uma questão de trabalho mesmo? Curto Evangelion. Evangelion, eu já assisti algumas vezes, mas não entendi Não, acho porra muito nenhuma. foda. Acho a série mais foda. Se você tentar ver agora, tá tudo na Amazon. Tem uns 4 filmes novos, que aí dá uma. E até joga pro futuro, acho que vai ter coisa nova aí. Cara, eu acho muito foda, assim. Acho que pra mim é isso. Não precisava ter mais nenhum depois. Tipo, resolveu tudo ali. Tem mecha, tem fanservice, tem fim do mundo, tem briga, tem tudo. Quem viu o Evangelion não precisa ver mais nenhum anime. Eu assisti o Na clássico. minha opinião, redutora escrota, mas é o que eu acho mesmo. Não, tranquilo, eu assisti o clássico lá quando ele foi disponibilizado na Netflix. Isso eu acho que lá por volta de 2019. Sim, sim. Eu assisti, chegou no final, não entendi bosta nenhuma. E essa foi uma dublagem, tipo, Evangelho me marca também porque é isso, é muito raro a gente poder refazer um produto. E o Evangelho a gente refez 2 vezes, a gente fez primeiro na Master Sound, depois fez na Alamo, depois fez na Vox Mundi. E na terceira vez eu tava dirigindo.
Meu, muito legal, adorei fazer. Não, desculpa a pergunta ignorante, mas qual que é o seu personagem lá? É o Shinji, É faço o o Shinji. Shinji? É. Não é um anime que me marcou muito, então por isso que eu não acabei não. Ah, não, mas imagina. E qual é o seu preferido? O meu anime preferido aí é difícil. Porque, cara, Ah, tá vendo? eu vou citar aqui o três, que eu gosto muito. 3, tá bom, vai. Dragon Ball Z, né? Que é o Ô, clássico. louco. Dragon Ball. Tá. Cavaleiros do Zodíaco. Ô, louco, você é um saudosista. E o Yu Yu Hakusho. Ô, louco, nossa, não, é. Tá. Mas eu também Então, eu gosto. tenho. Mas outros dois que eu curto bastante: Full Metal Sim. Alchemist Ah, sim, sim, sim. e Inuyasha. Não, tem uns amigos que são malucos por Yu Yu Hakusho. Tipo, os caras conversam com falas de Yu Yu Hakusho, tem quadro de Yu Yu Hakusho, tudo é Yu Yu Hakusho. É Os porque caras piram, piram, você já piram, viu a piram. dublagem de Yu Yu Hakusho, né? Já vi, tem essa noia, né, de ser, tipo... É, porque ele usou muita expressão idiomática e tal. Sim, cara, é isso que marcou. É, exato. Foi a primeira vez que fizeram isso na direita. Tanto que, tipo, eu não conseguiria assistir Yu Yu Hakusho legendado. Ah, nem Chaves. Chaves também. Pra você Nem ter uma nada, ideia, né? Chaves teve os episódios novos que foram dublados, né? Novos não, né? Novos Sim, pra sim, gente, sim. que foram Sim, dublados sim. pelo Multishow. Sim. Eles, felizmente, mantiveram a dublagem dos clássicos. Mas os novos tiveram que ser redublados, né? Afinal, alguns dubladores Exato, morreram, né? exato. E, tipo, foi uma dublagem boa, uma dublagem legal. Mas causa uma estranheza. Claro. Mas aí, esse pessoal tem que pensar, tem um público saudosista, mas tem uma galera nova aí que tá conhecendo Chaves pela primeira vez, né? Então, pra eles, vai que vai. E é essa galera que interessa pra quem tá vendendo Chaves, né? Querem Sim, saber de novos consumidores. Você já tá garantido. exatamente. Mas assim, o que causa talvez até uma confusão que os É porque próprios às vezes fãs faz. porque pela familiaridade, né? Você associa aquele timbre àquele personagem. E a gente tem uma memória afetiva com a voz muito, muito poderosa, porque nossa audição é pré-natal, né? A Sim, gente nem nasceu, a gente já tá escutando. Então os nossos estímulos sonoros, eles são muito primitivos, assim. E acho que eles atingem uma região cerebral que nos é muito familiar e muito, como eu posso dizer, muito aconchegante em alguns aspectos. Então, você tem um estímulo sonoro, você cria imagens, né? uhum. Eu acho que o som é muito mais estimulante do que as fotos. Assim, você vê a foto, tá lá, você pode interpretar, tá, mas é uma coisa chapada. Você vê a foto de um mar, você sacou aquele mar, você escuta o som do mar, porra, é o mar que você quiser na sua cabeça, assim, eu acho muito mais sedutor. E acho que é por isso que funciona também, por isso que a gente tem esse apego. E eu acho que a mágica da dublagem, eu já contei essa história antes, mas assim, quando eu era moleque, eu não tinha noção que as coisas eram dubladas, eu Uhum. pensava que aquilo era a voz do personagem mesmo. Eu tava assistindo lá o filme, Sim, sim. pra mim aquele era o cara falando, né? E eu acho que a mágica é justamente isso, é você tá assistindo aquilo e esquecer que de fato aquilo tá sendo dublado. Você chega a pensar, não, é o dublador, é o ator que tá falando. Hoje em dia é um pouco difícil porque como o meu trabalho, muitas vezes eu entrevisto dubladores, eu conheço muitos hoje, às vezes eu tô ouvindo e falo, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o fulano de tal, mas isso é mais coisa de fã mesmo. Mas quando você tá muito imerso numa série, você esquece que tá dublado. Eu acho que quando a dublagem ela é muito Essa é a boa, ideia. A boa dublagem é transparente. e aí, tipo, eu tava, na pandemia, eu fui assistir Friends, que era uma Uhum, série que eu assisti só esporadicamente até então, né? E na uhum, pandemia eu maratonei, foi quando lançou HBO Max, que veio com Friends, eu maratonei e me apaixonei pela série. E sim. eu assisti dublado. Só que tem um problema em Friends, em relação à dublagem, que é o seguinte, ela muda na quarta temporada, muda todos os É, trocou dubladores. de, trocou de estúdio. Exatamente. E aí, quando você tá nesse esquema de maratona, você tá lá, assistiu 3 temporadas com aquelas vozes. Quando chega na quarta, você vê aquela estranheza, aquela coisa. A dublagem não é ruim, ela é boa. Eu aprendi a Ela me só é acostumar com diferente. ela. Ela é diferente. Aí você fala, caramba, mas que Exato, exato. esquisito. Assim, nos primeiros episódios é muito esquisito. E eu acho que muita gente às vezes acaba não se permitindo, né? Tipo, a escutar o negócio. Porque a gente é mal acostumado e a gente quer aquilo que é confortavelmente familiar. A gente não quer saber de se adaptar e é isso, a gente não. O ser humano é preguiçoso. De vários personagens que você já fez, se você lembra de algum que você diria que, putz, esse personagem exigiu demais de você, te deixou cansado após fazer ele, alguma coisa do tipo? Eu lembro na época que a gente gravou Beautiful Joe com Hum, a Gilmara Sanches na Centauro, que era muito difícil, assim, porque o original tava em japonês, a tradução tava uma bosta e ainda era no DA. Então, cara, tudo jogando contra. Eu lembro de sofrer,
numa época que eu fiz o Mr. Maker, que era um cara da Discovery Kids, que é tipo um Arte Ataque, Daniel Azulay, sabe? O cara pega as ferramentas, pega a sucata e faz coisa. Porque é isso também, é o cara sozinho falando, você pega aqui, corta aqui, não sei o que, eu lembro de ter penado um pouco. Quando eu refiz o Evangelion, nessa terceira vez eu penei por causa da diferença da idade, assim, eu já tava com 33 anos, assim, o Shinji tem 14, eu achei que ia ficar caricato, a ponto de escalar o Lip Volpato, e aí os caras pediram pra eu voltar. Acho que recentemente mais esses de desafio, assim, que eu lembro, assim, que marcantes são esses. Ah, legal. E agora eu também quero falar de um trabalho atual, né, que você está fazendo. Não é um trabalho que você está fazendo pela primeira vez, mas mas receberam novos episódios agora e você está nesse personagem que é o Ichigo Kurosaki, Muito da hora. né? Eu confesso que tipo eu assisti muito Bleach numa época que não tinha serviço de streaming, né? Era pirata mesmo que a gente assistia, a gente baixava da internet Sim. e era legendado, né? E agora, com esses novos episódios, eu falei, não, agora eu quero assistir dublado. E a Boa. dublagem tá muito boa. Puta, que legal, fico feliz de ouvir isso. Se estreou hoje, né? Tá pra estrear, acho que vai estrear Tem sábado. uma- Nós estamos gravando numa terça-feira. Eu acho que foi hoje, ou ontem. Hoje é 4 de julho, se não me engano, hein? Pra mim que era no sábado. Se Hoje é for, 4 de julho, hoje é Independência Americana, né? Hoje é 4 de julho. eu vou dar uma olhada depois no Star Plus, se tiver realmente Eu estreado. acho que estreou já, sim. Porque, cara, eu gosto demais. Esse é outro anime que eu gosto bastante, né? Mas esse aí acho que chegou na minha vida quando eu era já um pouco mais velho, né? Sim. E ele é mais, né, pra molecada adolescente, assim. Tem umas luta muito doida de espada, a trilha sonora é muito foda. Nossa, Nossa, é muito da hora. a trilha sonora dele é excelente, cara. A música Number Fantástico. One é Nossa, é muito foda, é muito foda. foda pra caralho. E você tá fazendo o Ichigo Kurosaki, né? E, cara, que trabalho espetacular. Pô, obrigado, fico feliz de ouvir isso, cara. Da hora, obrigado. Muito foda. Porque às vezes a gente grava meio inseguro, assim, meio sem saber se vai dar certo, assim. Muito bom saber, ainda mais de uma pessoa que presta atenção nisso, assim. Não, é nóis. E, tipo, a gente temos uma brincadeira. Eu faço uma brincadeira sempre que eu chamo um dublador aqui pro Spidercast. Será que o Ichigo, ele conseguiria mandar um recado, um salve pra galera que tá nos escutando? Sem sombra de dúvida, só um segundo. O Ichigo Kurosaki. Alfredo, eu fiquei sabendo que tem um monte de yokai aqui nesse Spidercast. Se você precisar de ajuda, eu posso usar a minha Bankai Kitsuga Tensho! Muito bom, cara. Que da hora, brother. Mano, esse Getsuga Teisho que você soltou aí, ele tem aquela intensidade que a gente vê no áudio original japonês, cara, que é uma coisa Sim, muito anime. eu não economizo, não. Eu gosto de gritar. E já haja garganta depois, né? Mas, putz, não me pega, me dá mais dor de cabeça do que dor de garganta, sabia? Acho que dá uma pressão zona. Aí me dói mais a testa, deve saltar aquela veia do meio da testa, sabe? Me dói mais cabeça do que garganta. Minha garganta segura a onda, mas minha cabeça, uma hora, começa a reclamar. Isso é coisa atual da idade ou sempre foi Eu assim? acho, é coisa da idade, não foi sempre assim, não. E as sessões de gravação, antes eu fazia sessão de 4 horas com o pé nas costas. Hoje eu marco de 2, divido em 2 e ainda peço café. Hoje em dia você tá mais home office ou tá trabalhando? Putz, tá meio híbrido, meio a meio. Meio a meio. Hoje, literalmente, dublei de casa de tarde, de manhã fui na Unidub. Tá, você também teve que adequar o seu home Foi. studio em casa também, na Não, com a época, né? pandemia, assim, pegamos uma cabininha de audiometria e tá funcionando bem pra caramba, assim. Eu acho que agora vai virar uma questão de demanda, sabe? Se o estúdio precisar, ele vai usar o remoto. Se ele puder, ele vai usar a estrutura dele, porque ele já investiu naquilo, ele não vai querer deixar o estúdio ocioso. Mas se o cliente falar, chegou um filme aqui, você consegue entregar pra amanhã? Ele vai falar, consigo! E vai fazer digital. É mais prático, tem certas coisas vieram Eu pra acho que é ficar, bom né? ter a opção. Exato, e é bom ter a opção. Não é uma coisa ou a outra, sabe? A gente tem as duas. Porque é isso, um dia eu tenho uma escala, às 5 da tarde, mas aí de 1 hora da tarde começa a chover pra caralho, não sei o que. Pra que eu vou sair de casa? Eu posso fazer remoto essa escala? Claro, sabe? Os técnicos, mano, essa galera normalmente sempre mora muito longe. Pra que fazer o cara ir até lá só pra ficar no computador? Então não faz o menor sentido, cara. Isso foi revoltante com essa volta. E primeiro a galera voltar, os técnicos. Mano, é revoltante. Porque os caras não precisam tá lá. Não precisam.
Eu. E faz o cara pegar duas condução, voltar, não sei, eu acho bizarro. O dublador, mano, tá tranquilo, tá em casa, não tem erro. E isso também ele permitiu uma coisa que eu acho sensacional, que era uma coisa que antes era um pouco mais complicada, que era a mistura de elencos entre É, São Paulo e agora Rio, ficou né? híbrido. Sim, até buscar gente fora desse eixo, né? Buscar gente no sul, no norte, no nordeste. Mas é isso, né? Foda é conhecer as pessoas, fazer elas é, se adaptarem ao trabalho e se integrarem no mercado. Fica mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, né? Pulveriza tanto, fica tão livre que fica difícil organizar. Sim. E aí ficam cada um por si, que é uma loucura. Mas sim, pô, dublar com a galera do Rio, fantástico, assim, vários caras que eu conheci que eu fiquei de cara, assim, pessoas que eu sempre queria trabalhar e, puta, consegui escalar. Então, putz, foi bom. E ver outros métodos de trabalho, né? Você já tá tanto tempo fazendo uma coisa, você fala assim, nossa, eles fazem diferente mesmo, né? Tem uma metodologia carioca de fazer que é diferente da paulista. Eu acho a gente muito mais meticuloso, assim. Eles são muito mais soltos, eles saem fazendo, não sei o que, fica bom. Mas é outro jeito de fazer. Eu acho paulista mais caretão mesmo. É aquela pergunta clichê que não pode faltar, né? Quais são os desafios atuais da profissão que você considera? Putz, isso aqui é o que mais me traz, não vou dizer dificuldade, mas é desafiador para eu poder manter o meu trabalho. Cara, organização coletiva e ameaça de inteligência artificial. Porque são dois vetores opostos, mas que eles convergem no fim da profissão. Então, ao mesmo tempo que você tem essa ameaça de uma tecnologia que de fato vai substituir as pessoas, você tem as pessoas agindo de uma forma em que elas estão agindo, tipo, como meio burramente. Infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra. Não estão se organizando, tá meio cada um por si, tem uma noção vigente de, cara, vai acabar, então, duble o máximo que você puder, faça seu pé de meia, aproveita que vai acabar. E tá errado isso, entendeu? Porque é isso, ou você dubla bem e dubla bastante e consegue guardar dinheiro, ou a maioria das pessoas, elas não dublam bastante. Sim, Então, você botar essa ideologia na cabeça das pessoas e o cara faz 1, 2 horas por semana, ele vai querer dar um tiro na cabeça, mano. Ele fala assim, porra, assim, meu trabalho tá acabando e eu não tô conseguindo nem fazer o tal do pé de meia que tá todo mundo falando pra fazer. Porra, é desesperador. Por isso que eu acho que tinha que parar agora e falar, gente, amanhã já não tem mais, porque a gente tem que conversar. Só que se você fala isso para as pessoas, elas me chamam de louco. Fala, Fabinho, você fala isso porque você não tem filho. Você fala isso porque você tá com a conta paga. Não, cara, eu falo isso porque tem que fazer, porque senão isso vai acontecer daqui a 6 meses e não vai ter o que fazer. E a galera que mais precisa, segura uma onda. Você fala assim, ó, vamos parar 15 dias, o técnico, a galera mais ferrada já tá acostumada a dividir, já tá acostumada sim, no veneno. Então esses caras, para eles, é o de menos, é a classe média. São os caras que dublam bem, são os caras que não quer mudar o mundo, mas não quer mudar os hábitos, entendeu? Tipo, ah, não posso parar, eu tenho que pagar o tênis, tenho que pagar a faculdade da minha filha. Cara, a faculdade da sua filha vai ficar atrasada 2 meses, porque a gente precisa conversar com a Disney, e a Disney só vai conversar com a gente se a gente parar. Mas o cara não quer, ele quer lá continuar porque pra ele tá funcionando ainda, entendeu? E ele tá nessa noia de, preciso fazer o máximo possível pra guardar dinheiro porque vai acabar. Esse cara não tá pensando no coletivo, ele tá pensando em acumular dinheiro pra garantir o dele. E aí, cara, isso é o que mais me decepciona mesmo, é o que meio me desanima, assim. as pessoas O pedem resto... por mudança, mas elas Mas não ninguém querem quer mudar. mudar, exatamente, ninguém tá pensando nem no técnico, sabe? Ninguém tá pensando nem nada. Cada um farinha pouco ao meu pirão primeiro, né? Não sei, meu pilão primeiro. Isso me lembra É bem isso. quando começou a pandemia, quando estourou de vez, né? Que nós fomos, Mesma coisa. nós fomos obrigados a parar, todo mundo, né? Uhum. Todo mundo foi obrigado a Ou parar. seja, a gente já tem uma experiência disso, sabe? A galera já sabe que dá pra dar seus pulos. Tá. Vamos segurar a onda aí, prende a respiração aí 2 semanas, que a Disney e a Netflix vão gritar. Eles não aguentam. Até porque se ninguém fizer o trabalho de É, vocês, exato. ainda não tem robô Exato. preparado o suficiente para fazer. Exato. E ainda é uma mão de obra que é qualificada, entendeu? Você não consegue formar 20 dubladores em uma semana para dublar uma série bem. É De jeito difícil, nenhum, então não cara. está preparado. Só que então a gente tem esse momento agora para aproveitar. Se for deixar para daqui 3 meses, daqui 6 meses, esquece. Só que agora não há a menor mobilização, o nosso sindicato está completamente desestruturado, a nossa categoria está completamente neoliberal, cada um por si, a gente nem tem o acordo coletivo que a gente sempre teve assinado, tem uma multa para o satélite de 1.800.000 aí para pagar. Tá uma loucura mesmo. Por isso que eu entendo, o pessoal tá desesperado. Mas é isso, o desespero não tá gerando união, tá gerando mais todos contra todos. É complicado, cara. O resto é pra Nossa, gente esperar que as coisas melhorem. eu acho, para não terminar também lá embaixo, eu acho que é isso. Há uma salvação na dublagem ao vivo. Porque é isso, o cinema não matou o teatro,
A TV não matou o cinema, o rádio, a internet não matou, entendeu? As coisas convivem, elas encontram outro espaço. Então, se a gente pegar o ator, pegar o dublador e botar para o centro do palco, e botar uma atenção na performance dele ao mesmo tempo do filme, que é uma coisa que o pessoal hoje gosta, né? Ser multitask, multi-atenções, eu acho que pode funcionar muito bem. Eu já assisti algumas vezes também o cinema com a trilha ao vivo. É legal pra caralho. O cara fazendo foley ao vivo, sabe? Se a gente trouxer pra presença uma importância, eu acho que há uma salvação, e uma salvação bem legal. Mas a gente precisa começar a desenvolver isso hoje para daqui 3 anos tá legal. Para quando acabar de vez, a gente já tem um outro mercado aí de dublagem ao vivo, que é, todas as salas de cinema precisam ter no mínimo 2, 3 sessões de cinema ao vivo. Sim. Sabe? De dublagem ao vivo. Tem o filme dublado, tem o legendado, e nas sessões dubladas, 3 sessões por dia são do ao vivo, sabe? Dá para fazer isso, dá para ir conversar em Brasília, fazer uma lei, tem caminho, entendeu? Não dá para ficar nesse desespero, ai, a dublagem versus a IA. Não é versus. Como assimilar a IA e fazer ela gerar dinheiro pra gente. Se a gente começar a pensar nisso, pode me chamar para conversar. Agora, para ficar mostrando exemplo de como a inteligência artificial é incrível e está substituindo a gente, não me chame. Ele é uma cultura muito parecida com show ao vivo, quando a gente vai ver um artista exato. musical. E foi o que virou. Hoje as bandas vivem de show. E a coisa mais legal, escutar o CD é uma coisa, e no show é outra. Que é isso? Ver o filme dublado é outra coisa. Ver o show do dublador é outra. É isso que eu quero instaurar. É isso, exatamente isso. Você sacou perfeitamente. Uma ideia bacana. Eu apoio. Passa a valorizar. Não, e tem vários formatos, entendeu? Você pode desde redublar toda a cinematografia mundial, filmes nacionais, você pode fazer a série, tipo, você pega o elenco dos Simpsons, bota todo mundo lá, eles vão dublar a primeira temporada inteira, uma maratona, sabe? Filme de terror. E, tem muitos formatos, tem muita coisa para se fazer. Mas o pessoal tá mais preocupado em reclamar. Às vezes, tipo, uma série ela não precisa ter necessariamente uma única voz para cada personagem, tipo, em cada região. Não. Aí você usa, cada estado pode fazer a sua versão. Mas aí eu tenho dúvida disso, se não causaria um estranhamento também. Você vai lá ver o Bob Esponja e não tá a voz do Wendell. Se você sabe como isso é uma proposta, beleza, né? Mas as pessoas também vão esperando, né? Você vai fazer os Simpsons, mas com o elenco de São Paulo? Pode ser que fique interessante, pode ser que o pessoal renegue. Mas a gente precisa testar para experimentar, para ver qual é que é. Experimentando. Essa que é a questão, né? É o que eu tô tentando, Aqui em São Paulo eu vou fazer uma apresentação no dia 8 de julho, de agosto. Uma apresentação de dublagem ao vivo? Vou tentar fazer um teste lá na ECA, na USP. O Eduardo Vicente, que é um professor que é muito amigo meu, eu gosto muito dele, ele me ofereceu, eu mandei a ideia pra ele, ele falou assim, cara, tá à disposição. Me arrumou um auditório, me arrumou equipamento e vou tentar. Vai ser o que você vai dublar lá, você sabe? 4 trechos de 4 filmes, mas ainda não escolhi, porque as pessoas, eu convidei a Jussara Marques, o César Marchetti, a Adriana Psardini e o Carlos Campanile, velho. Porra. Muito foda. E aí eu perguntei pra eles qual era o filme preferido deles. E aí eu vou fazer um trecho de 10 minutos do filme preferido de cada um, pra fazer um agrado pra eles também. E aí nesse trecho de 10 minutos, eles vão dublar tudo. Entendeu? E a gente vai ver como é que é. Aí depois eu vou perguntar pros alunos, sabe? Pegar meio pesquisa de opinião. Ver feedback. Ver o que a galera achou. O que funciona, o que não funciona. Se pode iluminar aqui, se põe o dublador na frente, do lado. Sei lá, vou experimentar. Pra daqui 1 ano, 2, ficar uma coisa legal e as pessoas desejarem ser convidadas, sabe? Aí você vê, o Antônio Fagundes quer ir lá dublar o Perfume de Mulher, ele quer ir fazer o Al Pacino do Perfume de Mulher. Vamos ver uma sessão do Antônio Fagundes dublando o Al Pacino em Perfume de Mulher? Porra, eu ia querer ver. Eu também. Então, eu acho que tem mercado aí, entendeu? O fã, cara, ele paga um ingresso pra ir no evento ver um dublador, dando uma entrevista. Não dá pra fazer essa galera desaparecer, mas elas têm que entender isso e começar a fazer outras coisas. Então elas têm que entender que talvez a dublagem, como elas conhecem e como elas viveram a vida inteira, talvez acabe. Mas a técnica não se acaba. Não é? Se você realmente ama a dublagem, ou você ama ganhar dinheiro com dublagem? As duas coisas são legais, beleza, mas a dublagem não vai acabar. Talvez vai acabar o dinheiro da dublagem. Mas a dublagem em si, você pode dublar o dia quantas horas você quiser, por amor. Não, ilegítimo querer ganhar dinheiro com dublagem, tá certíssimo. O pessoal, eu acho que até mal pago, acho que devia ganhar muito. Mano, se a gente ganhasse certo, assim, imagina se o Pokémon fosse live action e eu tivesse feito 16 temporadas de Pokémon. Porra, eu tava boneco demais, né? Eu não posso aposentar, sabe? Eu tenho que pagar a conta, é uma doideira, assim. O trabalho, ele é... A gente fala assim, vai fazer por amor. Tudo bem, você pode fazer algo por amor, mas você também pode fazer por amor e ganhar dinheiro também. Não, enquanto estamos no capitalismo, o jogo é esse, amigão. Então é isso, vamos sentar e falar de revolução, vamos falar de socialismo, vamos falar de renda universal para todo mundo. Tá disposto a isso? Não tá. Olha, a galera quer ser o Cristiano Ronaldo.
Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Pô, prazerzaço, hein? Muito foda, Alfredo. O prazer foi meu. Peço desculpas aí por qualquer coisa. Imagina, tudo certíssimo. Eu também, se falei demais, se falei que não devia. Não, ficou tudo perfeito, cara. E assim... Põe aquele parental advisory bola pra frente. Eu gosto assim, quando o papo flui de uma maneira que a gente nem percebe o tempo passar e que eu não preciso nem usar roteiro. Assim, boa, lindo. Pô, do caralho. E assim, mano, espero pra que tenha sido uma boa experiência. E eu vou... Lindo, não, adorei. Vou deixar aqui agora o microfone livre pra você fazer sua divulgação, né? Onde a galera pode te encontrar. Só Twitter mesmo. No Twitter tô lá, @Fábio Lucindo. Gosto de falar mal do Elon Musk lá, reclamar da vida e também fazer umas observações de que nem tudo está perdido, assim. Acho que há caminhos. Tenho feito uns bons dias matinais. Eu quero fazer um programa de rádio, sei lá, um jornal matinal, não sei. Faz um podcast. Já fiz, porque fazia pra rádio de Coimbra. O Fábio e seus Lucindos. Tá aí tá no Spotify, mas quando eles eles entraram em férias e falaram, vou fazer uma outra temporada e tal, aí não fiz. Ah, entendi. Dá trabalho também, você sabe, né? Sei, perfeitamente, cara. É uma outra profissão. Por mais que eu fizesse, tipo, no domingo, uma vez só, tomava meu domingo inteiro, sabe? E como diria o Nelson Machado, é tudo eu aqui. Exato. Ele é precursor, cara. Ele é referência mesmo, porque ele faz tudo, cara. Bizarro. Tanto que até ele também já parou um pouco, né? Uma hora ele falou, não, chega. Ele cansa, porque também ele vê que também não tem muito retorno, às vezes, né? E retorno não é que nem só financeiro, é retorno, tipo, da galera interagindo, sabe? Sim. No final ele tá sempre com as mesmas pessoas conversando, né? Uns 5, 6 de sempre, e aí... As mesmas pessoas e muitas vezes a galera fazendo as mesmas perguntas. Pra falar da mesma coisa, né? Então, tipo, aí o cara cansa às vezes, né? O cara tá há anos... na ele internet. Pode fazer qualquer outra coisa na casa dele com a família dele, né? Dá atenção pra Laudi, tadinha, ela é muito querida. Exatamente. Então, mas assim, cara, parabéns aí também pelo seu trabalho. Siga o Fábio lá no Twitter, que nem ele falou, né? Porque ele... Bora lá. Ele posta uns áudios, não é todo mundo que eu vejo postando áudio lá, né? Uma ferramenta que me pegou e é por isso que eu tô lá, viu? Senão já tinha ido embora e mandado a Elon Musk nela. Eu procurei, quando eu fui procurar você, eu fui procurar no Instagram, e aí o que eu achei lá foi uma página de fãs do seu trabalho. É um cara, o André, que ele é de Monteiro Lobato também, assim, ele falou comigo. Eu falei, meu, André, você quer isso mesmo? Ele falou, claro, maior prazer. Eu falei, fica à vontade. Mas legal, é bom para ele. É gente boa pra caramba, né? Puta, figura, assim, a gente conversa bem, assim, é um brother. O André é gente boa pra caramba. Foi ver música pra cortar os pulsos lá. Pra manter o seu trabalho vivo também, né, cara? Isso é importante. Não, e, galera, vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente no Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também, recentemente, fomos pro YouTube também aí com um 100º episódio, porque muitos de vocês falavam, não tem Spotify. Tá lá no YouTube também, é uma plataforma universal, escuta a gente por lá. Olha. Por favor, sigam também a gente nas redes sociais. Minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, que são as que eu estou mais ativo, @Carvalho_Alf. Lá vocês vão ver, eu sempre postar as novidades do Spidercast, sempre tem convidado novo, sempre sai episódio novo, eu posto lá. Episódio novo toda terça e toda quinta, às 15 horas. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Au! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.